Fala galerinha, Andressa aqui. Tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada aí do autoconhecimento e principalmente relacionada ao pilar de relacionamentos. Falar um pouquinho de tudo que aconteceu na minha vida, dos resultados que eu tive sobre isso ao trabalhar esse pilar. E a importância de todo o conteúdo que a Letícia está trazendo no curso dela, porque eu vivi na prática tudo que ela está trazendo, eu exercitei tudo isso e acho que é importante compartilhar com mais gente para que mais gente tenha acesso a isso e mais gente consiga transformar as suas vidas assim como eu transformei a minha. 3 anos atrás, eu tive um término de relacionamento e foi um término bem conturbado. E um término que no momento eu não tinha autoconhecimento suficiente para lidar com tudo que tinha acontecido e entender o porquê de muitas coisas. E aí eu acabei fugindo do problema, né? Que é isso que a gente faz quando a gente não consegue resolver. Quando a gente não tá preparado para resolver, a gente foge. E eu fugi da solução desse problema. E aí eu fui embora da cidade que eu morava em Recife na época, fui transferida para Tubarão. Abri mão de uma oportunidade de carreira lá em Recife, justamente por causa disso. E cheguei aqui em Tubarão achando que tava tudo bem, que eu não precisava resolver aquilo, que eu ia ficar bem, que eu tava bem. Na verdade, eu dizia pra mim mesma que eu tava bem. E eu acabei criando uma máscara e não é uma máscara, mas como se fosse uma armadura, né, sobre mim. Nada me atingia, nada me fazia mal, eu era autossuficiente, o que eu falava era o que estava certo. E aí eu comecei a ter uma série de problemas de relacionamento dentro da empresa que eu trabalhava. E as pessoas basicamente estavam odiando trabalhar comigo, elas meio que me respeitavam pela minha posição, né, pelo meu cargo e não pelo relacionamento que a gente tinha, e isso estava me fazendo muito mal. Só que até então, tudo era problema da empresa, tudo era problema do outro, tudo era o outro que estava errado, eu só olhava para a culpa do mundo externo. Do ponto de vista de relacionamento, eu me envolvia com pessoas e quando eu conhecia um cara legal, que o negócio estava ficando sério, eu dava um jeito de fugir também. Porque eu achava que eu não precisava de ninguém para ser feliz, que eu ia ser feliz sozinha, que eu ia perder minha liberdade se eu tivesse com alguém e tudo mais. E aquilo foi se tornando uma situação tão chata pra mim, tão triste pra mim, porque eu tava gerando uma insatisfação nas pessoas que estavam do meu lado e aquilo tava me incomodando, porque não era aquilo que eu queria gerar. E eu não entendia por que as pessoas estavam tendo aquela reação ao conviver comigo. E aí, enfim, eu tive uma mudança de gestor, esse gestor super comprou o problema comigo, porque eu tinha tido nos anos anteriores excelentes resultados dentro da empresa, eu tinha uma carreira promissora dentro da empresa, e aí ele assumiu a gestão e conversou comigo e falou, eu tô contigo pra resolver isso e tal, isso é um problema nosso. E isso me deu um gás, sabe, pra eu realmente querer resolver essa situação, porque eu já não tava feliz na minha vida, e ou eu ia sair dali, ia fugir de novo do problema, ou eu ia encarar o problema. E aí eu resolvi encarar o problema. E como que eu resolvi encarar o problema? Eu comecei a buscar uma série de processos e de ferramentas para me ajudar. Então eu busquei um processo de coaching para alavancar os meus resultados na carreira. Eu busquei a microfisioterapia para entender um pouquinho como que os traumas da minha vida estavam se manifestando no meu corpo e como que isso estava afetando o meu corpo e a minha saúde física e mental. E aí eu comecei a olhar pra mim. E aí eu também logo na sequência, entrei no Moving Up, que é um curso da High Stakes Academy, e comecei a trabalhar o meu autoconhecimento. E aí eu comecei a entender que tudo estava aqui dentro. Tudo que eu estava olhando para o mundo externo e que eu estava botando o dedo e apontando o mundo externo, era tudo problema meu. Que estava tudo aqui dentro. E quando essa ficha caiu, foi muito doloroso. Dói demais você enfrentar isso, porque é você com você. E você é responsável por resolver, mais ninguém. Então dói muito, doeu pra caramba. Mas eu resolvi encarar isso, eu resolvi enfrentar isso. E aí, a primeira coisa que eu fiz, quando eu percebi que o problema era meu, eu voltei pra todas aquelas pessoas que eu tava magoando dentro da empresa e pedi desculpa. E conversei com elas. E fui humilde de reconhecer que o problema era meu. E aí eu tava conversando com um operador, na época eu era engenheira de processo de uma área, e eu tava conversando com um operador dessa área, e esse operador falou assim pra mim,
Andressa, você precisa entender que eu não deixo a minha esposa em casa e o meu filho em casa para vir aqui fazer coisa errada. Só que às vezes eu tenho segundos para tomar uma decisão. E aí, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. E quando ele falou isso, aquilo me atingiu muito, sabe? Porque eu falei, olha isso, cara, eu não tô enxergando o lado do outro. Empatia zero. Eu não tô entendendo o lado do outro. Eu não tô dando a oportunidade para ele se expressar, para ele falar, para ele ser ouvido. E aí eu vi que realmente o problema era sim eu, sabe? E aí eu comecei a trabalhar nisso. Então o primeiro passo foi, depois que eu reconheci, foi voltar para essas pessoas e pedir desculpa. E aí nessa minha jornada toda de autoconhecimento, que eu tive clareza do meu propósito, dos meus valores, dos meus talentos, da minha essência, né? Que eu me conectei comigo, eu vi que eu consegui resolver todo aquele ambiente que eu tinha no trabalho, eu consegui resolver tudo aquilo. As pessoas passaram a me admirar e eu comecei a ter resultados dentro da empresa. Eu comecei a subir de carreira. Então, deu 4 meses, mais ou menos, 4 meses, eu recebi uma proposta para assumir uma nova posição. Depois, fiquei 9 meses nessa nova posição. A gente fez um trabalho de equipe fantástico. Foi minha primeira experiência com gestão. Depois, eu recebi outra proposta. Então, assim, no intervalo de 1 ano, eu recebi 2 promoções, 2 propostas, num momento de crise dentro da empresa, num momento onde estava tendo várias reestruturações, e eu consegui ter essas oportunidades. Tudo porque eu trabalhei o meu yourself, que a Letícia fala muito sobre isso, eu trabalhei o meu yourself, e isso me fez melhorar os relacionamentos nesse círculo que eu estava convivendo. Isso já foi sim um grande passo, uma grande evolução. Porém, faltava alguma coisa. Eu ainda estava com bastante dificuldade para me abrir para relacionamentos. E aí, de novo, toda vez que eu conhecia um cara legal e tal, eu dava um jeito de fugir. E aí eu vi que eu precisava ir mais profundo nesse assunto. E aí eu procurei um processo de coaching focado em relacionamentos. E foi onde eu comecei a entender algumas crenças limitantes que eu tinha. Eu comecei, não no processo de coaching, mas nas minhas investigações, através da microfisioterapia e do Theta Healing também, eu comecei a perceber algumas crenças limitantes e alguns impactos que eu tive da minha infância, né? Ou seja, do relacionamento que tinha dentro de casa, do relacionamento do meu pai e da minha mãe e tudo mais, e que isso gerou algumas consequências em mim. E aí, eu comecei a entrar mais profundo nessa questão do meu yourself, e eu percebi que estava faltando amor próprio. Eu percebi que estava faltando eu me amar, que estava faltando eu me olhar no espelho e falar, que linda que tu é. E falar, como eu te amo, sabe? E a Letícia traz muito isso e eu pratico os exercícios que ela tá trazendo todos os dias, porque assim, é algo que muda a nossa vida, sabe? Quando eu passei a me olhar na frente do espelho e me reconhecer, quando eu passei a cuidar de mim, a minha vida mudou completamente. Eu me senti leve, eu me senti plena, eu me senti feliz. E aí é incrível porque assim, eu vi o quanto eu tava me sabotando. E aí foi um autoconhecimento do processo de coaching que eu fiz o teste dos sabotadores e eu percebi que o meu maior sabotador era o hiperrealizador. E eu vi da onde ele estava vindo. Eu consegui entender o momento da minha infância que meu hiperrealizador foi gerado, foi criado e que eu comecei a agir com base nele. E o hiperrealizador, ele te afasta dos relacionamentos, porque para ele relacionamento é perda de tempo. Relacionamento ele vai te afastar daquilo que tu quer para tua vida. Então eu comecei a entender isso e era justamente isso que estava acontecendo. Então eu me peguei num momento na minha vida que eu tava trabalhando pra caramba, workaholic total. Nossa, 100% dos dias eu ia na academia, não perdia por nada. Eu não me permitia comer nada fora da minha dieta. Eu tava fazendo pós-graduação. Eu tava fazendo 2 cursos online. Então eu tava assim, eu não tinha tempo pra absolutamente nada. E aí chegou numa sessão de coaching, a minha coach falou, tá, o que você vai fazer de hoje pra próxima sessão e tudo mais? Eu falei, eu vou tirar um dia pra mim, eu vou me cuidar. Eu vou no salão, vou fazer unha, vou fazer cabelo, vou fazer tudo. E aí,
Ela me falou, tá bom, quando que você vai fazer isso? E eu fui olhar minha agenda, eu não tinha um dia na semana inteira que eu poderia fazer isso. Um dia. E aí eu parei, olhei pra minha vida assim e falei, cara, não é isso que eu quero viver. Eu não quero viver sem cuidar de mim, sem me amar, sem olhar pra mim. Porque se eu não me amo, se eu não olho pra mim, quem é que vai olhar? Ninguém. E aí eu fiz algumas escolhas na minha vida, tirei algumas coisas da minha vida, larguei minha pós-graduação, porque eu vi que eu estava fazendo a pós-graduação para ter um diploma, e não porque isso estava conectado com o meu propósito. Então larguei, tomei algumas outras decisões e comecei a cuidar de mim. E aí isso me trouxe uma rotina de cuidar de mim. Então hoje eu tenho um dia na semana que é o meu dia, que é o dia que eu vou ir no salão, que é o dia que eu vou pintar a unha, que é o dia que eu vou ter os meus cuidados pessoais, que é o dia que eu vou descansar, que é o dia que eu vou olhar um filme, que é um dia que se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer nada. Que eu vou ter o meu ócio criativo. Então, gente, isso me trouxe uma plenitude. E aí, essa plenitude, ela vem junto com uma autoconfiança que a Lê traz isso também no curso dela, que é você começar, quando você se ama, você confia em você, em tudo que você vai fazer. E você começa a acreditar muito mais na sua capacidade de alcançar todos os seus sonhos. E aí eu comecei a me conectar com pessoas que me impulsionam. Eu comecei a estar cercada de pessoas que são pessoas que eu quero que estejam na minha vida. E aí o processo é doloroso, mas quando você gera clareza sobre o que você quer na sua vida, aquilo que você diz não, é um não que tá tudo bem. Eu tive amizade que eu rompi porque não fazia mais sentido para esse momento da minha vida, que doeu muito eu romper. Só que eu vi que a maior prova de amor que eu podia dar por essa amizade era deixar ela viver a vida dela e eu viver a minha. E tá tudo bem, porque os caminhos são diferentes. E eu quero do meu lado pessoas que estão com o mesmo propósito que eu. Então eu consegui começar a me relacionar com essas pessoas. Oportunidades foram surgindo. Quando eu comecei a investir em mim, eu comecei a crescer mais, eu comecei a aparecer mais. Surgiu uma puta oportunidade de gestão dentro da empresa, que eu agarrei com certeza. Hoje já é algo que eu tô me afastando porque o meu propósito de vida, os meus sonhos, o mundo corporativo não faz parte, então eu tô buscando outra coisa. Mas o que eu quero trazer para vocês é trabalhar no meu yourself, que é o que a Lê vai trazer para vocês nesse curso, foi o que transformou a minha vida e que abriu portas e abriu oportunidades em todos os outros pilares. Então, mesmo que às vezes seja difícil de acreditar, né? A gente vê, às vezes parece que é um exercício bobo. A Lê tem a declaração da autoconfiança e a declaração do amor próprio, que tá lá no Insight Timer. Às vezes a gente acha que aquilo é tão besta, só que aquilo é tão poderoso. Eu cansei de falar pra Lê, eu falei, Lê, hoje eu fiz a sua declaração e não tem como eu não me emocionar. Porque é eu olhando pra mim, nos meus olhos, na frente do espelho e repetindo tudo que diz naquela declaração. É a maior prova de amor que eu posso dar por mim, é me reconhecer. E quando eu me reconheço, quando eu me amo, quando eu tô completa pro mundo. Aí eu tô pronta pra me doar pro mundo. E aí eu tô pronta pra mostrar minha arte pro mundo. Então, assim, gente, acreditem nesses exercícios. Acreditem no poder do conteúdo que a Letícia tá trazendo pra vocês. Porque esse conteúdo transformou minha vida. Tudo que ela traz transformou minha vida. Eu apliquei tudo isso. E eu convido vocês para fazer essa jornada também. Eu convido vocês para confiar no que ela tá trazendo, porque realmente transforma. Então, assim, dói, você vai cair, mas quando você levantar, ninguém te segura mais. Então, esteja preparada para preparada e preparado para um novo ciclo na sua vida depois de você passar por isso e por todo esse processo de desenvolver o seu yourself e potencializar os seus relacionamentos em todas as áreas, tá bom? Contem comigo nessa jornada, quando precisarem de ajuda, conversar, tudo mais, e eu tenho certeza que a Letícia vai dar todo o suporte para vocês também, mas estamos juntos nessa, tá bom? Super beijo!
E Lê, você sabe, né? A gratidão que eu tenho por você, por tudo que você tá trazendo, pelo conteúdo que você tá trazendo, e não tem como eu falar isso sem me emocionar. Eu tô muito orgulhosa de tudo que você tá trazendo, porque assim, você tá expressando a sua arte pro mundo e o mundo precisa disso. Então, conte comigo na tua jornada, estamos juntas e gratidão. Gratidão do fundo do coração.